Olá, irmãos. Deus abençoe a você, a todos aí da sua casa. É uma grande alegria, satisfação a gente poder introduzir agora a nossa série de reflexões que Fábio já estará iniciando. Então, queremos estimular, incentivar a você a participar dessa série que será maravilhosa para a sua edificação, para a construção da sua fé, fortalecimento da sua vida. Essa série, que inicia agora, terá mais 2 semanas. E na 4ª semana, você terá a oportunidade de enviar, ou durante as 3 semanas, enviar perguntas para que o grupo, na 4ª semana, esteja respondendo. E essa série são ensinos de Jesus no Sermão do Monte, quando ele aborda questões importantes sobre o seu reino, ensino sobre o seu reino. Então, seja bem-vindo a essa série, você e toda a sua casa, e divulgue também para outros irmãos. Deus abençoe você. Boa noite, Roda de Saron. Boa noite a todos vocês, amigos que nos assistem através do nosso canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos a essa série e que seja um tempo de muito aprendizado, de muita edificação para as nossas vidas. Quero convidar você a abrir as suas Bíblias lá no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E nós iremos ler dos versos de 1 ao verso 12. O versículo 1 diz: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e, tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Versículo 12. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Nós encontramos aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e o capítulo 7, o que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou como o Sermão da Montanha. E é sobre esse Sermão do Monte que nós vamos estudar, que nós teremos nossas reflexões pelas próximas semanas. Nós encontramos aqui, nesse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o que é chamado de primeiro, dos grandes discursos de Jesus. Mateus relata, esses 3 capítulos. Nós encontramos também lá em Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 20 também, falando sobre o Sermão do Monte, só que com conteúdo bem menor do que esse que nós encontramos, nesse que é relatado aqui no livro de Mateus. Então, nos capítulos anteriores, a esse do capítulo 5, nós encontramos lá o batismo, nós encontramos a tentação de Jesus,
logo após a tentação de Jesus, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma convocação, convocando os seus primeiros discípulos. Nós vamos encontrar ele chamando André, a João, Pedro, a Tiago. E após chamar esses primeiros seus discípulos, Jesus ele volta para Galileia. E lá na Galileia ele começa a ensinar a respeito do reino de Deus. Ele ensina e ele também começa a curar muitas pessoas. Muitas pessoas que vinham daquelas regiões ali próximas à Galileia, né? Eles iam até o encontro de Jesus a fim de serem curados por Jesus. E no capítulo 5, que nós lemos aqui, no versículo 1, a gente encontra o texto dizendo que Jesus, pois, vendo as multidões. Então Jesus vendo toda aquela multidão, né, toda aquela multidão, ele sobe, né, ao monte, né, se assenta, e logo junto a isso, os seus discípulos se aproximam e ele começa a ensiná-los. Nesse nosso primeiro episódio, esse é o nosso primeiro episódio dessa nossa série de reflexões sobre o Sermão do Monte, nós vamos falar um pouco sobre as bem-aventuranças. Eu gosto muito de um termo usado por um comentarista bíblico, é o D.A. Carson. Ele chama esses versos de 3 a 10 de vida com qualidade. Ele chama essas 8 bem-aventuranças de vida com qualidade. É um termo que eu gosto de usar, é um termo que eu gosto de fazer reflexões. Quando nós lemos, e eu li aqui, nós lemos, né, do 1 ao 12, principalmente dos versos 3 ao 10, nós lemos essas 8 bem-aventuranças, e algumas dessas 8 bem-aventuranças, nessa passagem que nós lemos, elas são bem paradoxais. Por quê? Porque são afirmações que parecem contradizer o senso comum. Felizes os que choram. É bem paradoxal, né? Porque se está chorando, é para estar triste. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Ele não está falando aqui de uma fome de uma sede biológica, ele está falando de justiça. A gente conhece a história, a gente sabe que o povo, aquela região, eles eram dominados por Roma, pelos romanos, e era um povo bastante injustiçado, um povo que sofria, né, nas mãos do imperador, nas mãos de Roma, e eles tinham esse desejo, por isso que tanto eles esperavam esse Messias para libertá-los, né, da escravidão. Eles poderiam viver tudo que Deus tinha reservado para eles, uma vida justa, uma vida sem sofrimento, uma vida sem essa escravidão que eles viviam. Felizes são os perseguidos. Ser perseguido é ser feliz. Felizes são os que sofrem injúria e perseguição. Veja que são bem paradoxais mesmo alguns dessas bem-aventuranças, porque de fato elas fogem do senso comum, daquilo que a gente pensa que seria a lógica, que é o lógico. E eu gosto de pensar o quanto, logo após os discípulos não estavam mais com Jesus, depois desse período de pouco mais de 3 anos que eles estiveram com Jesus, e que agora eles estavam tendo que anunciar o evangelho, o ID, e o quanto eles sofreram perseguições, o quanto eles passaram por privações, o quanto eles receberam ameaça de morte. Eu penso o quanto eles devem ter lembrado um desses primeiros ensinamentos de Jesus,
né? Eu penso que isso eu penso que esse ensinamento, essas bem-aventuranças fizeram bastante coro no ouvido e no coração dos discípulos. Ela é seguida por uma razão, indicando que ninguém sai perdedor por seguir esse modo de vida. Independente do modo como ela possa parecer pouco promissor a curto prazo. Parece ser muito pouco promissor, porque as palavras de Jesus, ele está falando de fato para aqueles que sofrem, para aqueles que não são vistos. Os discípulos de Jesus, aqueles que eles escolheram, e principalmente esses 4 primeiros discípulos, eles eram homens pescadores, eram homens que não eram vistos, não eram homens vistosos, não eram homens com conhecimento, não eram homens com grandes perspectivas de vida. Olhando para eles, ninguém dava muita coisa a nenhum desses. E as palavras de Jesus, que parece ser pouco promissor a curto prazo, né? Na verdade indica que eles não vão sair perdedor se seguir esses ensinamentos de Jesus. E a gente já conhece a história, a gente sabe como foi, e a gente sabe de fato o quão isso representou na vida deles. A gente sabe como cada um terminou e o que eles são e o que eles representam nas nossas vidas, na nossa história. As recompensas, elas não estão na esfera da vida. As recompensas, estão na esfera da vida espiritual e do relacionamento com Deus, e não na esfera da recompensa material. Pode perceber, a gente percebe que toda a fala de Jesus, na verdade, ele começa a bem-aventurança e termina a bem-aventurança falando que desses são o reino dos céus. Jesus não está falando de algo material, Jesus não está prometendo nada material, talvez nada para aquele momento, para essa vida, mas para algo que seria muito maior. Ele fala, o reino de Deus está preparado, está separado para vocês, que passam por essas situações, que vivem isso, que sofrem com todas essas situações. Ela se refere à expressão o reino dos céus, elas se referem às pessoas que conhecem a Deus como o seu rei e podem, portanto, esperar com confiança o cumprimento de seu propósito em sua vida. Então, queridos, a gente aprende aqui nessas bem-aventuranças que tudo aquilo que Jesus ele está falando, todos aqueles ensinamentos, ele traz um ensinamento falando sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Jesus veio implantar esse reino de Deus, ele veio trazer uma nova mentalidade sobre a mente, sobre o coração daqueles discípulos. É importante frisar que a mensagem, o foco de Jesus nesses ensinamentos não era a multidão, era sim para os seus discípulos. E ele fala para os seus discípulos que vocês precisam ter uma nova mentalidade, a mentalidade do reino de Deus, que vocês poderão passar por privações, vocês poderão sofrer, vocês poderão passar por perseguições, mas de vocês é o reino dos céus. Para vocês existe o reino dos céus. E essas são palavras que trazem esperança ao nosso coração, porque, como eu falei anteriormente, é uma palavra que parece andar na contramão do mundo materialista que nós estamos vivendo, que nós vivemos. Que o que Jesus tem para nós é muito maior do que o que a gente pensa que pode conseguir aqui
nessa vida, nessa terra. Então, quando passar por algum tipo de situação dessas 8 bem-aventuranças, lembre-se que para você, para nós, é o reino dos céus. O reino dos céus já chegou. Jesus já implantou o reino de Deus e nós agora devemos viver como Ele viveu e nos ensinou. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Amém.